estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação dos professores de História, o Lucas Scarano e a Andréia Galvão. Seja bem-vinda, professora Andréia. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas para a gente, vamos relembrar mais algumas aulas de História de hoje. Professora Andréia, tudo bem? Seja bem-vinda. Conta pra gente aí o que os alunos viram no terceiro ano em História hoje. Olá, Dani. Os alunos hoje viram sobre o processo de independência do Brasil e o processo de construção do Império Brasileiro. Excelente, professora. Obrigada. Agora que já relembramos as aulas da professora Andréia, vamos voltar para as nossas perguntas? Vamos lá? E a primeira pergunta desse segundo bloco é do Samuel Luca. Ele é estudante da Escola Estadual Joaquim Lagen, acho que é isso mesmo, de Ribeirão das Neves, estudante do 6º ano, professor Lucas. O que foi a pré-história? Conta pra gente. Bom, Samuel, o termo pré-história, ele é um termo, inclusive, questionado, mas basicamente o conceito de pré-história vem daqueles povos que já existiam antes da escrita. O que determina a mudança da pré-história para a história antiga é exatamente a invenção da escrita. Então, todas aquelas sociedades, grupos humanos que viviam antes desse período estão da chamada pré-história. Obrigada, professor Lucas. Vamos para o nosso telão. A nossa próxima questão, nossa próxima dúvida é do terceiro ano. Professora Andréia, a senhora falou do bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte. Por que Napoleão se achava no direito de impedir que os países da Europa comercializassem com a Inglaterra? Porque Napoleão era imperador da França e era também general. E ele tinha o controle militar dos exércitos da França naquele momento. Então, ele tinha força militar, né? Ele foi expandindo, foi criando um império, foi invadindo outros países da Europa, porque a França tinha força militar naquele momento. O único país da Europa que tinha condições de enfrentar a França era a Inglaterra. Napoleão quis, então, derrotar economicamente a Inglaterra, decretando o bloqueio continental. Ok, excelente, professora. Vamos para a próxima. Nossa próxima questão é do 8º ano. Professor Lucas, por que os mecenas financiavam as obras de arte? Bom, estudantes, os mecenas, eles eram aqueles que compravam as obras dos artistas do período renascentista e o objetivo era muitas vezes uma forma de status, mostrar o poder que aquele grupo tinha. Como quem financiava obras de arte? Era principalmente da burguesia, também da nobreza, era uma forma de demonstrar o seu status. Então, essa era a importância das obras de arte. E é exatamente essa compra de obras que fez com que muitas delas se transformassem em obras caríssimas nos dias de hoje. Ok? Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima questão é do terceiro ano. A família real portuguesa estabeleceu-se no Brasil em 1808. Dom João VI e a parte da corte só voltaram para Portugal em 1821. Por que uma permanência tão longa no Brasil? Por vários motivos. Muitos nobres que vieram com a família real portuguesa para o Brasil, né, eles tinham terras aqui no Brasil, né, eles adquiriram terras, eles tinham interesses econômicos aqui no Brasil, né? Foram enriquecendo aqui no Brasil, eles não queriam voltar para Portugal. E também porque a família real portuguesa, no primeiro momento, né, quando eles vieram para o Brasil, os exércitos franceses invadiram Portugal, ficaram dominando Portugal durante um ano, até que eles fossem derrotados pelos ingleses. O Brasil, ele tinha vários acordos comerciais com a Inglaterra.
e esses acordos que foram firmados pelo então príncipe regente, né, depois se tornaria o rei de Portugal, Dom João VI. A Inglaterra tinha grandes interesses econômicos aqui no Brasil, né? O Brasil tem uma extensão territorial imensa, né? Tinha muito mais população do que Portugal, né? A Inglaterra tinha interesses econômicos aqui no Brasil. E Portugal já tinha firmado acordos comerciais com a Inglaterra, certo? Então, enquanto a família real portuguesa não foi realmente pressionada para voltar para Portugal, eles foram ficando aqui. Eles só voltaram, né, depois da Revolução Liberal do Porto, que aconteceu em 1820. Excelente, professora. Obrigada. Vamos para a próxima. A nossa próxima pergunta veio da Escola Estadual Interventor Alcides Lins, do município de Curvelo. É a Ana Lavínia. Ela é estudante do 7º ano. Professor Lucas, como diferenciar as divisões do tempo histórico? Bom, Ana Lavínia, para diferenciar as divisões do tempo histórico, é preciso que a gente consiga entender alguns processos. Porque o tempo histórico, ele se divide de acordo com fatos importantes na história. Na pergunta anterior, eu falei com vocês que o que diferencia a passagem da pré-história para a Idade Antiga é a criação da escrita. Então, só você lembrar essa criação, você consegue entender a divisão deles. Nos outros processos, foram criados marcações mais precisas dessa mudança histórica. Então, da passagem da Idade Antiga para a Idade Média, a gente tem a queda do Império Romano. Então, quando a gente falar em queda do Império Romano, a gente vai saber que estamos saindo da Idade Antiga e passando para a Idade Média. Da Idade Média para a Idade Moderna, a gente tem o fim de Constantinopla, que é o Império Romano Oriental. Então, note que da Idade Antiga para a Idade Moderna, o Império Romano ele teve dois processos de queda. Um do Império Romano Oriental, do Ocidental, perdão, e outro do Império Romano Oriental. E no último, da Idade Moderna para a atual, o marco oficial é a Revolução Francesa. É claro que essas mudanças, esses marcos, eles são uma convenção. Então não precisa determinar exatamente aquele ano, mas você pode pensar, olha, do século XVIII em diante a gente tem idade contemporânea, do século XVIII para trás, idade moderna. Então você pode pensar por séculos, não precisa gravar exatamente a data, porque pode dificultar um pouco a compreensão. Ok, obrigada, professor Lucas. Acho que dá tempo de a gente fazer mais uma pergunta nesse bloco, uma dúvida do 3º ano. Professora Andréia, por que após a família real portuguesa estabelecer-se no Brasil, foram assinados tratados que favoreciam a Inglaterra? Na verdade, esses tratados já estavam definidos antes mesmo da família real portuguesa vir para o Brasil. Vamos lembrar que a família real portuguesa, quando se transferiu para o Brasil, os navios portugueses vieram cercados por navios ingleses, né? Esses navios vieram protegendo os navios portugueses. Antes de sair de Portugal, o príncipe regente Dom João, ele já firmou um acordo com o então rei da Inglaterra, né? De que a Inglaterra prestaria apoio militar para Portugal para a expulsão das tropas francesas. A Ilha da Madeira, que até hoje pertence a Portugal, né, ela ficou ocupada por tropas inglesas e cercada de navios militares ingleses. Depois que as tropas francesas, a mando de Napoleão, invadiram Portugal em 1807, permaneceram em Portugal durante um ano. E Portugal não tinha condições militares de expulsar sozinho os franceses. Portugal precisou da ajuda militar inglesa.
Então, antes mesmo de sair de Portugal, o príncipe regente Dom João, ele já sabia que iria precisar da ajuda da Inglaterra. Então, foram estabelecidos acordos em que a Inglaterra ajudaria militarmente Portugal para expulsar os franceses. A Inglaterra quis, em troca, né, acordos comerciais que a favorecessem aqui no Brasil, depois que a família real portuguesa já estivesse estabelecida aqui. Então, isso já estava definido, né, antes mesmo de que a família real portuguesa chegasse aqui no Brasil. Excelente, professora, obrigada. Chegou a hora da gente fazer mais uma pequena pausa no nosso Tira Dúvidas. No próximo bloco, nós teremos a participação do professor de História, o Fernando Figueiredo, e da professora de Geografia, a Raquel Rezende. Eu agradeço a presença da professora Andréia e do professor Lucas. Obrigado. E você, estudante, já sabe como participar. Ligue para o nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, número 31 98295 2794. Já estaremos de volta, não saia daí.